Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, Deus, porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado das nossas vidas. E aqui estamos, Senhor, para mais uma noite, receber a Tua orientação, como é o nosso caminhar, como é o nosso proceder, como é a nossa fala, a nossa linguagem, as nossas atitudes, Pai, que queremos ser aperfeiçoados a cada dia, e a Tua palavra a cada dia, ela nos ensina isso, e não nos deixa, tira de nós a resistência, que às vezes impede de compreendermos a Tua vontade, mas aqui estamos nós nesta noite, Pai, preparado, pronto e disposto a ouvir a Tua palavra, é o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele, Pai, essa sabedoria, essa profundidade de revelação, para nos trazer de maneira clara, de maneira fácil, para que todos nós possamos entender. Pai, oramos, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos começando mais um estudo bíblico, e apenas para já cientificar os irmãos e formalizar, né? Nós estamos a partir de hoje retomando otimizando o tempo, segundo o salmista diz, né? Senhor, ensina-nos a alcançar corações sábios para que saibamos contar os nossos dias, né? Então, como nós temos só 24 horas e só 7 dias na semana, e certamente todos temos muitas atribuições, então decidimos por fazer uma unificação no estudo de terça-feira, para que o estudo de terça-feira também sirva, e nós vamos utilizar as terças-feiras para que a gente consiga dar continuidade ao nosso projeto do ID. Nós vamos intercalar textos bíblicos, momentos em que nós vamos trazer realmente conteúdos teológicos, então os módulos conforme nós planejávamos fazer, aos sábados, e até por conta de muitas rotinas, muitas atividades, normalmente o sábado é o dia que nós desenvolvemos muitas atividades nas congregações, né? Então nós decidimos por otimizar os horários, os tempos. Já temos aqui as terças-feiras como uma data, um calendário definido para nos encontrarmos, né? Então, nós vamos apenas adaptar os estudos. Os irmãos hoje vão receber o estudo, já tem algumas diferenças, adaptando-se justamente para esse novo formato. Então, nós vamos continuar com o nosso ID a partir de hoje, e vamos dar uma recheada em tudo que nós falamos na série Carta aos Peregrinos, que nós terminamos na Carta de Pedro, incluir algumas coisas, e aí vamos achar algum tempo para a gente fazer alguma gravação, para incluir algum conteúdo, para dar uma reforçada naquilo que foi dado, para que a gente aproveite também essa série que terminamos, para que seja também inserido no conteúdo do ID, tá? Então, avise aí aos dirigentes, os supervisores, avise aos irmãos. Nós vamos, inclusive, nós vamos reativar aquelas plataformas digitais, os grupos de WhatsApp, tudo aquilo que nós tínhamos. Vamos organizar com o pessoal que estava nos dando apoio, uma equipe de irmãos que nos auxiliavam nessa parte. Vamos ter que levantar outra pessoa, porque o Rodrigo saiu, né? Se mudou, foi bem para ali, né? Se mudou bem para perto, foi para Portugal, então está ali bem do lado. Então a gente tem que trazer alguém para ajudar, para fazer essa coordenação. Já temos alguém em vista, vamos conversar, mas nós vamos, como foi avisado lá no encontro de obreiros que nós tivemos no início do mês passado, nós estamos a partir de hoje, então, retomando formalmente o projeto ID e adequando os estudos de terça-feira para também atender ao propósito de alcançarmos os conteúdos teológicos que a gente pretende no ID, tá bem, meus irmãos? Então, dito esses avisos aí, incentive os irmãos mais uma vez a participar, a mesma rotina, vamos fazer o estudo, tem aquela sistemática de depois a presença, nós contabilizarmos lá com 2 ou 3 perguntinhas, para a gente fazer aquela mesma sistemática que víamos fazendo. Quem não tinha se inscrito naquela época,
e agora vai ter a oportunidade de participar, então nós vamos retomar a partir de hoje. Então, dado esses avisos, abra aí a sua Bíblia, por gentileza, na epístola de Tiago, o apóstolo Tiago. Nós estamos seguindo o que iniciamos no estudo de 1 Pedro e 2 Pedro, né? 1 Pedro e 2 Pedro, o livro de Tiago, 1 João, 2 e 3 João, o livro de Judas, são considerados, e também a carta aos Hebreus, são teologicamente considerados epístolas gerais. São livros que foram escritos de forma universal, de forma a falar com a igreja como um todo, não apenas uma igreja no sentido de uma congregação local, como é o caso das duas cartas aos Coríntios, que é uma carta destinada para tratar assuntos daquela igreja, e que Paulo precisa escrever 2 vezes para resolver os problemas ali, e não foram resolvidos todos. A mesma coisa, a epístola aos Efésios é uma carta destinada à igreja de Éfeso, e assim por diante. Tessalonicenses 1 e 2, a mesma coisa, são 2 cartas escritas para resolverem problemas específicos da igreja da cidade de Tessalônica. Diferente dessas cartas paulinas, que são chamadas são as cartas de Paulo, a carta aos Romanos, mesma coisa, é destinado a uma igreja, a igreja de Roma. Então, diferente dessas cartas de Paulo, que tem destinatários específicos, essas epístolas de Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas, que é basicamente, não tem nem capítulo, é só uma sequência de versos. Todos esses livros que eu citei, todos eles são chamados e classificados como epístolas gerais. Se você olhar no início de cada um desses livros, você vai ver que não é escrito a nenhuma cidade específica. Na de Pedro, quando nós terminamos o estudo, Pedro diz aos cristãos que estão na região da Galácia, da Capadócia, que estão espalhados por aí na dispersão. Tiago também a mesma coisa. No versículo 1, ele vai escrever as 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, espalhados por várias regiões, não apenas uma região específica. Então, Pedro, nesse aspecto, diz algumas regiões, mas de uma forma geral, ele não trata problemas detalhados nem da Capadócia, nem da Galácia, nessas regiões. Tiago aqui é mais genérico ainda. Ele escreve para os cristãos que estão espalhados, na dispersão, na minha versão diz aqui, são os crentes espalhados. Então, estamos continuando a estudar, nesses nossos estudos de terça-feira, essas cartas gerais, essas epístolas classificadas como epístolas gerais. E vamos agora, então, navegar na epístola de Tiago, que é sempre importante, irmãos, nós quando começamos a ler, a estudar um livro, é sempre bom nós fazermos uma associação e decidir e avaliar que a leitura de um livro, o estudo de um livro, sobretudo da Palavra de Deus, é como se nós fôssemos fazer uma viagem, em que você precisa decidir para onde você está indo. Porque cada livro da Bíblia, cada carta ou cada conteúdo profético tem um propósito de existir. Nada que está na Bíblia, nem um ai, nem um tio, como disse o próprio Senhor Jesus, está aqui sem propósito. Até um mais, que eu falava desse mais no Jubileu do Japim, até um mais, que é uma conjunção adversativa, está lá por um propósito, para trazer um significado. E quando nós iniciamos um estudo de um livro, é como nós estivéssemos decidindo fazer uma viagem em direção a algum destino, e você precisa decidir para onde você quer ir. E nesse caso aqui, a carta de Tiago, ele, como já falei aqui, é uma carta geral, não tem um destinatário específico. Ela, contudo, é um livro extremamente prático, e alguns inclusive consideram que a carta de Tiago equipara-se ao livro de Provérbios. É como se Tiago fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento.
Você vai ver Tiago falando em vários momentos aqui fazendo algumas analogias com as coisas da natureza. Aquele que não doma a sua língua, o homem consegue domar. Aqui capítulo 2, ele já começa falando sobre isso. O homem consegue domar os animais dos mares, consegue domar os animais selvagens, mas não consegue domar a sua própria língua. Essa é uma linguagem alegórica, ou seja, domar. Você vai pegar um chicote e dar ele na língua, às vezes tem gente que precisaria, né? Dar uma chicotada na língua para ver se dá uma domada na língua. Então, Tiago é muito proverbial, utiliza-se de muitas expressões assim, fazendo analogias, fazendo simbolismos. Ele fala em um determinado momento aqui, que nós vamos ver que o ser humano, o rico, é como a flor da erva, que vai perecer logo logo. Então ele tem muito essa linguagem um tanto quanto poética ao longo de todo esse livro. Então ele tem essa característica, e nesta carta aqui, Tiago, melhor dizendo, ele apresenta o seu texto muito mais como um esboço de pregação do que como uma carta aos moldes do que Paulo escreve. Paulo escreve as suas cartas, suas epístolas, realmente com conteúdos teológicos bem profundos. Se nós pegarmos o livro de Romanos, dos que Paulo escreveu, tem um conteúdo teológico muito profundo. Paulo discorre sobre a salvação e a justificação em Cristo Jesus, na epístola aos Romanos, trazendo um profundo conhecimento teológico e levando os crentes a analisar a salvação sob um aspecto bem acadêmico e profundo. Tanto que Pedro, nós estudamos o livro de Pedro, ele fala, Paulo escreve coisas de difícil compreensão, e porque ele escreve coisas de difícil compreensão, as pessoas ignorantes, até como Pedro usa, de vontade própria, de querer distorcer mesmo, transformam aquilo que Paulo diz A e pega aquele A e transforma em B. Então, porque ele escreve conteúdos profundos. Tiago aqui não. Tiago fazendo uma imagem, um simbolismo, já que ele é considerado provérbios do Novo Testamento, é como se o livro de Tiago nos pegasse pelo colarinho da camisa e nos desse uma chacoalhada assim, ei, acorda, desperta para a vida com Deus é prática e não é só um mero discurso. Tiago tem ele olha, é como se ele nos pegasse pelos olhos, pegasse-nos aqui pela colarinho da camisa, ei, acorda para a vida, meu irmão. Ser cristão não é só uma confissão de uma fé. Ser cristão não é só ter uma fé, que ele, no decorrer da sua carta ele diz, mas que não produz nada, não tem obra alguma. É como se ele nos pegasse e nos chacoalhasse. Então, Tiago tem a carta de Tiago tem esse simbolismo. E o propósito de Tiago aqui, ele escreve de modo geral, mas ele tem uma linguagem específica. Ele escreve voltado para atender os judeus cristãos. Precisamos entender que a igreja do Novo Testamento, sobretudo nesse período, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela era uma igreja predominantemente constituída de judeus que creram em Jesus e aceitaram a Jesus como Messias, e ao longo do ministério apostólico de todos os apóstolos, essa igreja que era predominantemente judia, passou a ser agregado a ela esses gentios que foram aderindo à fé, que foram crendo em Jesus como Salvador e foram sendo inseridos no dizer de Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 11, os gentios eram arbusto bravo, oliveiras bravas, era uma coisa que não tinha valor algum, e pela obra de Cristo foram enxertados na oliveira verdadeira e passaram a receber da mesma seiva que a oliveira natural, que nesse caso que Paulo escreve lá em Romanos 11, está fazendo uma referência a Israel, ou seja, Israel era a oliveira plantada e cultivada por Deus. Nós, os gentios, fomos inseridos pela graça e misericórdia, e agora também em Cristo Jesus,
no dizer de Paulo, passamos a também ser herdeiros das promessas que foram dadas a Abraão. Então aqui é esse conteúdo que a gente precisa entender, essa distinção. Tiago está escrevendo direcionado para judeus, direcionado para essa parcela que compunha a igreja, mas que eram eminentemente judeus, tanto que ele diz no início, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, aqui ele está fazendo uma analogia específica a essas tribos, a esses judeus que creram no Senhor Jesus e que estavam servindo ao Senhor. Ao longo da sua carta, nós vamos abordar isso um pouco mais adiante, ele traz uma convocação para esses cristãos judeus para que eles cresçam em direção à maturidade cristã. Resumindo essa introdução, Tiago está nos chamando para viajarmos para a maturidade, e esse é o tema do nosso estudo, nessa nossa série, crescimento e maturidade, que nós possamos extrair desse livro, esses ensinamentos, para que a nossa fé seja madura, e não meninos, levados por qualquer vento de doutrina, ou como diz o escritor aos Hebreus, que não consegue comer um feijão com arroz, só tem que ficar tomando leitinho, porque é imaturo. Então, Tiago tem o destino final do que Tiago escreve na sua epístola, é levar os cristãos a crescerem e a amadurecerem. Se estudar um livro pensar em uma viagem e um destino em que se quer chegar, Tiago está nos oferecendo um destino para que nós cresçamos em direção à maturidade. Aí eu pergunto para os irmãos, vamos viajar em direção à maturidade? Vamos crescer, meus irmãos? Diz para o teu irmão aí, irmão, irmã, vamos crescer em maturidade, em fé, vamos nos desenvolver, vamos crescer até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Meus irmãos, e aqui um adendo à parte, como eu falei, estamos adaptando e adequando, ajustando os estudos de texto também para trazer elementos do ID. Eu trago aqui no item 2, doutrinas e conteúdos teológicos que estão presentes na carta de Tiago. E aqui nós vamos discorrer, eu vou pedir permissão aos irmãos, eu não vou ler, tem um certo conteúdo aqui, e nós vamos disponibilizar mais conteúdo em PDF na plataforma, e você pode até aprofundar mais o pouco que eu já resumi aqui no nosso estudo. Mas estão presentes, assim de forma bem clara, nessa carta de Tiago, duas doutrinas que estão presentes na teologia sistemática. É a hamartiologia e a soteriologia. A hamartiologia é o ramo da teologia que estuda o pecado, a origem do pecado, como é que opera, como é que acontece. E a soteriologia é um ramo da teologia sistemática que estuda a salvação de Deus para a humanidade por meio de Cristo Jesus. Então nós vamos aqui, eu trago um certo conceito, inclusive citando aqui, eu transcrevi um conteúdo do manual da CPAD de Teologia Sistemática Pentecostal, está aqui na página 302, a edição de 2008, uma breve definição do que é a hamartiologia e uma breve definição do que é soteriologia, que está na página 334. Eu vou rapidamente ler aqui, olha o que diz a respeito de hamartiologia. Como é que se manifesta o pecado? É uma pergunta. Como é que o pecado entrou no mundo? A questão do mal é tratada na Bíblia a partir do relato do livro de Gênesis sobre a queda do homem. Mas olha que eu transcrevi ipsis litteris aqui. Na teologia cristã, a doutrina do pecado ocupa grande espaço, porque o cristianismo é a religião da redenção da raça humana. O cristianismo é uma das poucas religiões que estabelece o pecado como um problema. Muitas outras religiões, por exemplo, não tratam o pecado como algo problemático. Tem uma religião chamada ciência cristã, que inclusive diz que não, que pecado não existe. Isso é uma imaginação da mente, que pecado a gente tem que evoluir a mente para alcançar, e isso na verdade não é real. Pecado não é real. Algumas religiões tratam isso, mas o cristianismo é uma das religiões que justamente trata do pecado e trata da solução para o pecado.
oferecendo, apresentando não somente o problema. O pecado é um problema, mas o cristianismo, Jesus veio trazer a solução para esse problema, que é justamente a salvação e o oferecimento de uma redenção concedida ao homem, ao ser humano. Então, nós vamos ver aqui na carta de Tiago, onde estão presentes, e aqui está bem descrito aqui com as referências dentro do livro, depois você pode ler com mais calma, quais são os capítulos que nós identificamos na carta de Tiago, em que está presente essa doutrina da hamartiologia. Aqui, Tiago trata em capítulo 1, verso 19 a 20, da origem do pecado individualmente. Você pode até acompanhar na sua Bíblia aí, por gentileza, depois você vai ter o estudo, você pode fazer as marcações. Mas viaje comigo aqui nessa breve passagem por toda a carta de Tiago. A origem do pecado, Tiago 1, 13 a 15, veja aí. Ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Isso aqui é a origem do pecado. Tiago está tratando do pecado, a origem do pecado no indivíduo. Veja que Tiago está trazendo uma carta prática, para que o crente individualmente coloque isso em prática. Se a origem do pecado para a raça humana está lá no Gênesis, no capítulo 3, lá de Gênesis, com a queda de Adão e Eva, Tiago está nos escrevendo aqui que o pecado no indivíduo inicia-se a partir da sua própria cobiça. Então, o pecado, nós nascemos com pecado, nós fomos gerados em pecado, como a palavra nos diz, mas como é que o pecado opera no homem? Tiago traz essa doutrina aqui dizendo, olha, a sua própria cobiça é que a partir daí surge o pecado, e aí você acaba, ele diz aqui, surgindo em você a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e depois do pecado consumado gera morte. Então essa é a origem do pecado, sob o aspecto individual. Ele vai falar ainda que a misericórdia é elemento superior ao juízo do pecado. Tiago 1, versículo 10 a 13. Ele vai ainda vai descrever vários pecados ao longo da sua carta. Ele traz vários pecados, como o pecado da acepção de pessoas, Tiago 1, 9. E ele diz isso, ele diz lá, isso aqui é pecado. Lembra que eu falei para os irmãos a figura de alguém pegando no colarinho e sacudindo assim? Ele diz, isso aqui é pecado. Ele dá o nome ao pecado. Acepção de pessoas, Tiago 1, 9, é pecado. Língua, ele trata a língua como sendo algo indomável. Tiago 3, 1 a 12. Ele descreve ali a língua, ela é assim como um pequeno leme que movimenta todo um navio. A língua também, que não é domada, ela faz uma desgraça completa e taca fogo. Ele inclusive diz, é fogo e é coisa demoníaca. Então, ou seja, irmão, falar mal dos outros é pecado grave. Cuidado com a nossa língua. Tiago está tratando desse assunto aqui de forma bem séria. Ele fala da cobiça, da soberba, da amizade com o mundo, Tiago 4, 1 a 6. Ele fala das mãos impuras e do ânimo dobre. Tiago 1, 8, olha, Tiago 1, 8, ele diz claramente aqui, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E lá mais na frente, em Tiago 4, verso 8, ele também vai falar sobre essa questão das pessoas que são vacilantes. Ele diz aqui, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Isso é pecado também, a pessoa que é inconstante. Irmãos, a inconstância é pecado. Porque a inconstância é um reflexo de que o crente não confia em Deus. Ou é um reflexo de alguém, o inconstante é o clássico crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Traduzindo essa expressão ânimo dobre que ele está colocando aí, são essas pessoas inconstantes. Tem uma hora que ela está no fogo, lá no terceiro céu louvando, mas de repente de uma hora para outra ela desce lá no fogo do abismo, porque é inconstante. Isso é pecado. Tiago está tratando aqui, Paulo não quer sair da minha boca, né? Tiago está tratando aqui, isso é pecado, e ele trata como algo grave. Olha, limpe o vosso coração.
pessoas inconstantes é porque tem um coração impuro. Porque se ele está recomendando limpar o coração, é porque o coração é sujo e impuro. E aí ele vai avançando aqui, e tem outras referências de outros pecados que ele vem trazer ao longo da sua carta. Tiago 4, 11 a 12, a questão da língua maledicente, é diferente da língua ferina, a língua indomável em Tiago 3, é diferente da língua da fala maledicente que está em Tiago 4, 11 a 12. Vamos estudar isso para frente. Os arrogantes, as arrogantes pretensões, Tiago 4,16, é pecado. Não praticar o bem, sabendo o bem que deve ser feito, ele diz, é pecado. Eu sei o bem que eu preciso fazer ao pastor Edmar, e não faço, está pecando. Tiago está dizendo para nós, isso é pecado. Então isso aqui é doutrina da hamartiologia, doutrina do pecado. Ele fala também da salvação, como já falei, é o ramo da teologia que estuda a salvação em Cristo Jesus, e a salvação é algo milagroso, porque ela precisa produzir transformação espiritual, que se opera na alma e na vida, no caráter de toda pessoa que pela fé recebe a Jesus Cristo como seu único e salvador pessoal. É a manifestação da nova criatura, e tudo se fez novo, como está nas Escrituras. Isso aqui é um trecho da teologia sistemática pentecostal que está escrito aqui. E aí eu trago aqui também algumas referências na epístola de Tiago, que ele trata da salvação. Ele diz que para os salvos haverá galardão. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12, então vai trazer que os salvos recebem galardão. Aqueles que acolhem a palavra com mansidão alcançam salvação. Tiago 1,21. Ele traz a religião salvadora, que é Tiago 1,25 a 27, que é aquela região pura e sem mácula, visitar o órfão, a viúva, e a si mesmo se guardarem contaminado. Isso aí alcança a salvação. Ele diz que, Tiago capítulo 2, versículo 14 a 16, que a justificação por fé, esse texto nós vamos abordar mais à frente, que é o capítulo 2, um tanto quanto controverso, mas ele apresenta a fé e as obras. Ele pede inclusive o seguinte: mostra as tuas obras e eu vou ver qual é a qualidade da tua fé. A justificação por fé, mediante a evidência desta fé por meio das obras, é que nós precisamos dar. A característica da nossa salvação é expressa, a salvação é expressa pela qualidade das obras que fazemos. Não são as obras que fazemos que nos salvam, mas é porque fomos salvos, praticamos obras boas, obras dignas, coisas condizentes com o salvo. E esse texto não tinha me atentado ainda, mas ele fala aqui no capítulo 2, eu peço que você abra aí, Tiago capítulo 2, verso 26, olha como ele resume, por isso que eu falo, muitos classificam Tiago como provérbios do Novo Testamento. Olha só, capítulo 2, nesse assunto, fé e obras, olha como ele classifica esse assunto entre fé e obras. Capítulo 2, verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Dá para entender a lógica do que ele quer dizer por fé e obra? Você consegue ter um corpo sem espírito vivendo? Só se for um zumbi, né? Nação zumbi, essas coisas de filme aí, que o zumbi já não tem mais nada. Mas se o corpo não tiver o espírito, morreu. O espírito precisa do corpo para se manifestar nesse plano terrestre. Ele faz essa analogia, essa comparação, aplicando para a fé e obras. Analogicamente, obras seriam o corpo, e a fé seria o espírito do corpo. Então, como é que você vai ter uma fé que é espiritual, se não tem corpo para produzir nada? Assim a gente começa a clarear um pouco mais sobre esse assunto. Então, meus irmãos, esses dois conteúdos doutrinários estão presentes na carta, você pode estudar com mais detalhe. Eu só passei por cima aqui desses dois conteúdos que são doutrinas e conteúdos teológicos, que é voltado para o ID, esse tópico. Além dessas duas doutrinas, Tiago, no final do capítulo 5, ainda fala um pouquinho, assim, passando lateralmente, ele fala da esperança da volta em Jesus. Veja comigo rapidinho aí, Tiago capítulo 5, ele fala no verso 7,
Tiago, capítulo 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Isso aqui, ele não explica nada, mas ele deixa a semente da esperança da volta de Jesus. Perseverem, sejam perseverantes, porque o Senhor vem. Então, ele não trata, não discorre sobre esse assunto, mas está também presente de forma bem, pelo menos citando, está presente um assunto que é a volta de Jesus, um certo ponto, a escatologia. Então, Tiago, como ele está escrevendo para judeus cristãos, ele trata toda a sua carta, são 5 capítulos, mas ele estão presentes nessa carta em torno de 50 ordens. É como se ele estivesse ordenando. Para amadurecer, para crescer e obter maturidade, Tiago não está dando conselho. Faça isso, pastor, para você amadurecer pelo amor do Espírito Santo. Isso é a linguagem de Paulo, que está falando com o gentil, pelo amor do Espírito Santo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ó insensatos Gálatas, quem vos enganou tão rapidamente, vos levando para um outro evangelho? Paulo é um pouco mais paternal. Tiago, como está escrevendo a judeus, e a característica de judeu, ele é sempre direto, objetivo, ele não está dando conselho, não. Ele não está dando, olha, por gentileza, por obséquio, faça isso, faça aquilo. Ele está dando ordens, são em torno de 50 imperativos. Como ele diz assim, ó, olha essa ordem, eu citei algumas ordens. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Não é um conselho, é uma ordem dele. Veja que está no sentido imperativo. Seja tardio, não é, por favor, seja tardio em ouvir. Não, ele está dando uma ordem. Olha outra ordem que ele seja pronto para ouvir, tardio para iraço. Outra ordem, não é um conselho. Sede praticantes e não ouvintes. Pratique a fé em Cristo Jesus. Produza obras. Faça alguma coisa, ou seja, sede praticantes, não meros ouvintes. É outro imperativo, é uma outra ordem. Outro exemplo, ele diz aqui, ó, resistir ao diabo. Não tem, para o crente ser maduro, não tem negociação, não tem sugestão, é opcional resistir ao diabo. Não, olha como ele dá, se não me engano está no capítulo 4, que ele fala sobre essa ordem, está no capítulo 4 de Tiago, ele diz assim, resistir ao diabo, aliás, ele começa antes, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Capítulo 4, verso 9, chegai-vos a Deus, é outra ordem aí, ó, é um outro imperativo. Capítulo 4, verso 8, é uma outra ordem, chegai-vos a Deus, não tem opção, não é opcional, para ser crente maduro, não tem opção, tem que se achegar a Deus, para crescer em espírito, tem que chegar-se a Deus, é uma ordem, chegai-vos pois a Deus, e aí como consequência da obediência a esta ordem, Deus se chegará a nós outros. Olha outra ordem, só nesse versículo, purificai as mãos, pecadores. Não tem como, não tem conversa, não tem como ser dobre, ânimo dobre, não tem como ser inconstante, tem que ter mãos puras, é outra ordem. Limpai o coração, outra ordem, não é conselho. Aí sim ele fala, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Mas ele fala do diabo, acho que é um pouquinho antes, é o 7, me ajudei aí, é verdade, é o versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, outra ordem, não tem opção, tem que estar submisso a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, olha o mais aí, ó, mas não adianta só se sujeitar, olha essa ordem como ela se complementa, você tem o dever de se sujeitar a Deus, mas ao mesmo tempo você tem o dever de resistir a Deus, não é porque você está submisso a Deus, que você precisa deixar de resistir o diabo, são duas ordens no mesmo versículo, então ó, sujeitem-se a Deus, mas, contudo, porém, todavia, resistam também ao diabo. Qual é o resultado da conjugação dessas duas ordens? Ele diz, verso 7, o diabo fugirá de vós. São duas ordens que, se unificadas na vida prática do crente, o crente tiver uma vida submissa a Deus,
e tiver uma vida de resistência ao diabo, qual é o resultado da obediência desta ordem que Tiago está dando? O inimigo fugirá de vocês. Então, assim, Tiago é assim, ele manda. Então, assim, quer crescer, irmão? Obedeça a ordem das Escrituras. Obedeça o servo de Deus que nos está ordenando. Ah, mas isso aqui é para judeu, porque ele está escrevendo para as 12 tribos. Mas você não precisa também controlar a tua língua, não? É só judeu que tem que controlar a língua? É só judeu que precisa evitar o ânimo dobre? Essa inconstância? Será que isso aí apesar do destinatário ter sido para os judeus, mas não é só eles que precisam, não são só eles que precisam disso, não. Todo crente em Jesus precisa observar essas ordens que o apóstolo está nos dando aqui. São 50, em torno de 50 ordens que Tiago está nos dando. Irmãos, e tudo isso aqui é só uma introdução. Agora nós vamos entrar no capítulo 1, versículo 1 ao 4. Tá bom? Então, vai dar tempo. Confia. Vamos aí, abre a sua Bíblia. Agora nós voltamos para capítulo 1, versículo 1. A gente fez nós fizemos um panorama do que nos espera na carta de Tiago, para que a gente entre nessa jornada. E o convite que nós estamos fazendo aos irmãos é que nós façamos uma viagem em direção à maturidade, que é o que Tiago nos convida. Então a gente tem que ter essa visão geral. A um livro pequeno, mas riquíssimo em conteúdo e extremamente atual e contemporâneo. Então os irmãos já vislumbraram e tiveram uma visão geral de o que nos espera. E aí eu pergunto aos irmãos, está disposto a crescer, irmão? É como uma criança, né, que ela recebe ordem atrás de ordem, recebe palmada atrás de palmada, e assim ela vai crescendo até obedecer, algum momento ela obedece. Eu estou numa com a minha filha que eu digo aqui, Elisa, vem cá, já vou, papai. Aí já vou, nunca vai, né? Já vou e fica lá. Aí eu dei quando eu te chamar, você venha. Não é já vou não, é estou indo. Até aprender isso daí, vai ter que ainda ficar ensinando, porque é assim, para crescer, tem que receber ordem, sabe, irmãos? E o ser humano, ele é, por natureza, não que Deus nos fez assim, mas por conta do pecado, por natureza, hoje, nós somos rebeldes. Se alguém chegar e disser, faça isso, mas isso está desse jeito, aquele outro, sempre tem um mais, né? Quando alguém dá uma orientação e dá uma ordem, alguém que tem posição de liderança, alguém que está conduzindo, um chefe numa repartição, um líder de algum grupo na igreja, um pastor, um dirigente, quando alguém, meus irmãos, nós vamos fazer isso, sempre tem aqueles que levantam um mais. Pastor, mais, será que está certo isso aí? Pastor, mais, será que não é melhor desse jeito? Pastor, isso, pastor, aquilo. Porque é da natureza, irmão, não é nem pela pessoa em si. Nós somos, por natureza, rebeldes. Paulo diz isso, que nós somos rebeldes por natureza. E rebeldes, sobretudo, naquilo que diz respeito às coisas de Deus. Então, vamos obedecer a ordem do nosso apóstolo e irmão Tiago. Ele, então, aqui... Precisamos agora, analisando o versículo 1 da epístola, nós vamos ver aqui o autor que se identifica como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, há uma certa controvérsia quanto à autoria deste livro, no sentido de identificar qual Tiago é que está presente aqui. Então, qual dos Tiagos? Tiago era um nome muito comum naquela época, e Tiago é a versão grega do nome Jacó. Então, se você ouvir Tiago, no grego, esse mesmo nome significa Yaakov, que é Jacó. Então, aqui, na verdade, o nosso irmão é o irmão Jacó. Tem o nosso pastor Jacó, esse aqui é o nosso... O irmão Jacó está nos dando ordens hoje, o apóstolo Jacó está nos dando essas ordens. Então, precisamos identificar aqui, para que a gente compreenda, que Jacó é esse, que Tiago é esse, dentre os discípulos que ficaram e trabalharam com Jesus. Aqui, na verdade, na Bíblia, existem 5 Tiagos presentes nas Escrituras, mas eu trouxe apenas 3 que são os mais proeminentes, são os que mais aparecem no relato dos Evangelhos. Nós vamos ter o primeiro Tiago que aparece nas Escrituras, é o Tiago, filho de Zebedeu, que era, por conseguinte, irmão do apóstolo João.
Pedro, Tiago e João no barquinho. Eram esses aqui, era esse Tiago que está presente em Mateus capítulo 4, verso 12 ao 22. Esse Tiago, irmão de João, que era filho de Zebedeu. O segundo Tiago, que provavelmente muitos se discutem que a autoria poderia ser desse, é o outro Tiago, filho de Alfeu, que está presente em Mateus capítulo 10, verso 3 e em Atos capítulo 1, verso 13. E o terceiro Tiago, e o muito provavelmente, o mais provável de ser o autor desta carta, é o Tiago, que é irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Jesus é o unigênito do Pai, mas ele teve meio-irmãos. Além dele mesmo, que foi o primogênito, que foi uma concepção miraculosa pela ação do Espírito Santo, que foi gerado no ventre de Maria, contudo, José e Maria casaram-se e tiveram outros filhos. E esse Tiago é meio-irmão de Jesus, é filho de Maria e filho de José. Não poderia ser o Tiago, filho de Zebedeu, que é o irmão de João, porque esse Tiago, irmão do apóstolo João, morreu em Atos capítulo 12, verso 2. Abra aí Atos 12, 2, por gentileza. Não poderia ser esse irmão, o irmão de João, porque em Atos 12, 2 nós vamos ter o relato da morte desse Tiago, filho de Zebedeu. Aliás, eu estou em Romanos aqui, deixa eu voltar mais um pouco. Atos capítulo 12, versículo 2, vai trazer o relato da morte desse Tiago. Capítulo 12, verso 2. Verso 1, melhor dizendo, verso 1 e verso 2. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Verso 2, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então esse daí já não é o nosso autor, porque essa carta foi escrita posteriormente, por volta do ano 60 depois de Cristo. Zebedeu, filho de Zebedeu não é. Tiago, filho de Alfeu, também não exerceu muita influência notória, então ficamos com a autoria como mais provável, porque não há consenso, mas a mais provável, que foi esse Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa carta por volta do ano 60. Jesus tinha outros irmãos e esse Tiago era um deles. Nós vamos ver que esse Tiago é interessante, irmãos. Aí eu peço que você abra a sua Bíblia aí, Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35. Esse camarada que nos está pegando pela lapela nessa noite, nem sempre creu em Jesus. Nós vamos ver esse relato trazido no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31, que vai nos dizer justamente isso, que esse Tiago, irmão de Jesus, não acreditava nele, não acreditava no Mestre. E também em João 7, aliás, perdão, irmãos, a leitura que é mais adequada é João 7, tá? Perdoe-me aqui, é o mesmo relato, mas a leitura de João é mais adequada para comprovar que este Tiago, nosso irmão, não era crente em Jesus enquanto Jesus estava exercendo seu ministério terrenal. João 7, de 1 a 5, vai dizer isso. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Irmãos de quem? De Jesus. E lhes disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí o verso 5 vem dizer justamente isso: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então Tiago era um desses irmãos que não criam em Jesus, não acreditavam que Jesus fosse o Messias. Talvez viram os milagres de Jesus, viram as coisas que Jesus estava fazendo, mas não acreditavam que esse Jesus era o Messias prometido. No entanto, esse mesmo Tiago
já vai aparecer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 13, reunido no cenáculo. Esse incrédulo Tiago, que está te pegando hoje pelo colarinho e nos pegará pelo colarinho nas próximas terças-feiras, era um incrédulo, não acreditava em Jesus. Mas no cenáculo, na descida do Espírito Santo, ele estava lá. Vamos conferir? Atos capítulo 1. Você está vendo que você está mexendo a Bíblia mais vezes do que costumeiramente você fazia, né, nos estudos de terça-feira, né? Então, vamos nos adaptar à nossa nova realidade. Então, a ideia justamente é essa, nós fazermos nosso estudo mais aprofundado para que a gente possa justamente alcançar o propósito da Epístola de Tiago, crescer, né? Atos 1, 13 e 14, olha só. Quais eram as pessoas que estavam reunidas no cenáculo, depois que Jesus, a cena é essa, Jesus aparece, passa 40 dias caminhando com os discípulos, fala com um, fala com outro, diz o texto de Atos aqui, que Jesus apareceu a 500 pessoas, falou com muita gente, ainda fez alguns milagres depois de ter ressuscitado, então ele vai para o céu, ele sobe e os varões ficam lá e o anjo vem, eles olhando para o céu, Jesus subindo e dizem, o anjo vem e diz, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que para lá subiu, voltará. E aí, eles vão para o cenáculo, e aqui eles estão reunidos lá, capítulo 1, verso 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram, conte comigo, Pedro, João, vamos dizer, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, olha, filho de Alfeu, não é o nosso Tiago, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, esse aqui são 5 Tiagos que eu falei, né? Esse aqui são esses 2 que eu não estou citando aqui porque aparece muito pouco. Então, eu estou citando só os 3 que mais aparecem. Aí, verso 14, todos esses que foram nominados, verso 14, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Irmãos de quem? Irmãos de? Dentre esses irmãos estava aí o nosso irmão Tiago, reunido no cenáculo. E o que aconteceu no cenáculo, irmão? Me ajude aí. Desceu o Espírito Santo. Esse homem que outrora era incrédulo, Jesus aparece, ressuscita, e Paulo relata esse encontro que Tiago, lá em Gálatas, eu não vou ler, mas lá em Gálatas capítulo 2, Paulo diz que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu para Tiago, seu irmão, e de alguma forma essa aparição de Jesus para Tiago, depois de ter ressuscitado, tornou aquele homem, aquele meio-irmão que era incrédulo, em um servo do Senhor Jesus, e não somente ele aqui na sua epístola diz, olha, Tiago, servo de Deus e de Jesus, mas naquele momento ele era incrédulo, mas depois da aparição de Jesus ele passou a ser um crédulo, e não só creu em Jesus quando Jesus apareceu para ele, você vai ver isso em Gálatas capítulo 2, depois você lê isso na sua casa, que Paulo descreve isso. Então a partir desse momento esse encontro com Jesus mudou a sua vida, porque todos aqueles que se encontram com Jesus têm a vida transformada. O encontro de Paulo foi decisivo e transformou por completo a vida de Paulo. O encontro de Tiago, que não tem muito mais detalhes, mas ele se encontrou com Jesus ressuscitado. Irmão, se encontrar com Jesus ressuscitado, até eu queria hoje. Eu queria ver Jesus agora aqui, em carne e osso, comendo peixe e pão comigo, como ele fez com os discípulos. Imagina só, ele comendo uma caldeirada de tambaqui conosco. Essa experiência não tem mais detalhes. A experiência da conversão de Paulo é bem detalhada lá no caminho de Damasco. Mas a experiência de Tiago, ao se encontrar com Jesus, só resume isso. Jesus apareceu para Tiago, seu irmão, depois de ter ressuscitado. Irmão, Jesus ressurreto, o Jesus ressuscitado, o Jesus que veio em carne e foi ao seio da terra, e ao terceiro dia ressuscitou. Quando ele aparece, entra na vida de uma pessoa, essa pessoa é transformada. E este homem que era incrédulo,
estava no cenáculo, também foi batizado com o Espírito Santo. Olha como a obra de Jesus na vida de um homem, esse homem que era incrédulo, portanto, imaturo, mas quando apareceu Jesus na frente dele, ele teve esse encontro com Jesus, ele foi transformado a sua natureza e ele recebeu o poder para ser testemunha do Evangelho de Jesus. É esse encontro, meus irmãos, é que nós precisamos ter constantemente. E é esse Tiago, de incrédulo, encontrou-se com Jesus, deixou a sua vida de descrente, ele passou a ser líder da igreja. Atos capítulo 15, verso 12 a 21, é o primeiro que nós chamamos de o primeiro concílio da igreja. Tinha um problema. O que nós vamos fazer com os gentios que estão aceitando a fé e fazendo parte das nossas congregações? Eles estão vindo cheio de catreva, cheio de maus costumes, estão vindo cheio de, me permito falar, cheio de pereba espiritual, cheio de idolatria, cheio de prostituição, e agora estão vindo para as nossas congregações. Vamos colocar para eles, para que eles pratiquem igual aos judeus os mandamentos da Torá, do jeito que tem que ser um judeu, terá que ser um gentio. Esse Tiago, em Atos capítulo 15, se levanta e diz: não, peraí, não precisamos transformar gentios em judeus, e nem muito menos judeus em gentios, nenhuma coisa nem outra. Cada um é chamado naquilo, e no dom que Deus determinou, judeu sendo judeu, crente em Jesus, gentio sendo gentio, crente em Jesus. No entanto, irmão, essa ordem que está em Atos 15, 12 a 21, como Tiago, ele era mandão, Tiago gostava de dar ordem. Façamos o seguinte, está lá, é o parecer de Tiago: ninguém vai importunar os gentios, mas os gentios têm que cumprir algumas coisas também, porque ele era desses de dar ordem. Ele fala: o gentio também tem que se abster da prostituição, não tem como ser servo de Deus e tá. Ele diz inclusive assim, não é só prostituição, ele diz práticas sexuais ilícitas. Aqui, meu irmão, tem um leque de coisa aqui, de pecado. O gentio que creu em Jesus como Salvador, ele diz, tem que deixar. Você gosta de um sarapatel? Quem já comeu sarapatel aí? Quem já comeu como é aquele outro do galinha cabidela? Olha, irmão, cuidado, hein? Ele diz lá em Atos 15, esse mesmo Tiago, líder da igreja agora: abstei-vos da carne sufocada. A carne sufocada é comer a carne, o animal, no seu próprio sangue. Então, cuidado, é pecado, irmão. Não sabia? Se você não sabia, saiba hoje. Tem que jorrar o sangue, irmão, tem que jorrar o sangue. Dá uma quebradinha no pescoço, mas tora o pescoço e derrama o sangue. O chouriço também tem mistura de sangue, porque, irmãos, a vida está no sangue. A vida está no... E por que ele estabelece, não vou entrar mais em detalhes aqui, tem aqui no estudo, por que ele estabelece isso? Porque por meio da observância desses mandamentos foi que Noé, antes da outorga da Torá, lá no Monte Sinai, que foi milhares de anos, pelo menos mais de 1000 anos depois, Noé foi salvo do dilúvio, porque Noé observava esses princípios, não matava, não era homicida, Noé não era roubador. Quando ele diz, abstei-vos da carne sufocada, é isso que eu estou falando, animal sufocado no sangue, sarapatel, galinha cabidela, todo esse tipo de comida. E ele fala lá, e abstei-vos do sangue. Esse sangue aí é matar alguém, é homicídio, e roubo também. E, claro, por consequência, a idolatria, deixar toda a idolatria. Então, Noé observou esses mandamentos e por conta disso, lá em Gênesis capítulo 6, Noé foi chamado por Deus de justo do seu tempo. Noé foi salvo por observar esses princípios. E foi salvo observando esses princípios e valores muito antes de existir Torá revelada, como foi revelada nos 10 mandamentos por Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, no Monte Sinai. Estão entendendo, irmãos? Por que ele dá essa ordem para nós, gentios? Você tem que fazer isso. Relações sexuais ilícitas, idolatria, roubo, assassinato. Isso é coisa de judeu, irmão?
Pergunto. Ou isso é coisa de salvo? Ou isso é coisa de crente? Isso é coisa de filho de Deus? Isso é coisa de quem é servo do Senhor, do Deus Altíssimo. Então, ele vai se tornar esse líder e nós vamos ver lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo dizendo, Deus me chamou, aliás, Gálatas 2, 29, ajustando a referência. Paulo diz, olha, Deus me chamou, eu, Paulo, para que eu fosse evangelizar aos gentios. Então, o público-alvo de Paulo são os gentios. Por isso as suas cartas não trazem tanto conteúdo de lei, da Torá, mas em nenhum momento Paulo despreza ou diz que a lei foi revogada. Em Romanos ele fala isso. A lei é boa, perfeita e justa. Ele diz, a lei veio para nos trazer como um aio, para nos mostrar como é o pecado e para mostrar qual é a natureza do pecado. Mas a lei por si só ela é boa, perfeita e justa. Paulo vai dizer isso lá aos gentios. E aqui em Gálatas, Paulo vai dizer, eu fui chamado para os gentios e esse nosso Tiago foi chamado para os da circuncisão. Qual é o resumo dessa compreensão do apóstolo Tiago? É que, por isso ele escreve as 12 tribos. Tiago está preocupado em evangelizar judeus crentes, a como eles deveriam viver a nova vida em Cristo Jesus, sob a ótica e a visão de um judeu que creu em Jesus como Salvador. Estão entendendo, irmãos? Por isso a linguagem dele é assim direta, por isso a linguagem dele é imperativa, porque judeu entendia o que era mandamento. Ele dizia lá, não roubarás, não matarás. Os 10 mandamentos que Deus entrega lá no Sinai é também imperativa, é ordem, não matarás, não roubarás, não farás imagem de escultura, não terás outro Deus, ou seja, é ordem. Judeu entende o que é ordem, por isso que Tiago escreve dando ordem. O irmão queria perguntar? Gálatas 2:29 aqui diz que, será que eu anotei errado, é 19? É 2:19 que fala que ele foi para os gentios e Tiago para os da circuncisão? É isso? Muito bem, aí o Dorivaldo, eu posso ter, porque isso aqui já foi 1h da manhã, meu irmão, eu posso ter escrito errado. Você já está variando as ideias. Mas é o texto que diz, eu posso ver depois, a gente corrige, você pode corrigir quando receber, é o texto de Gálatas que diz que Paulo, pode ser 1:29 talvez, que Paulo diz justamente isso, que Paulo foi chamado para os gentios e Tiago foi chamado para os da circuncisão. Vamos ver se é o... Perdão, irmãos, é que... Eu vou verificar e depois eu registro e passo e corrijo essa referência, mas eu acho que eu anotei errado. Mas é em Gálatas, 1:19, e não vi, olha só, decorridos 3 anos, então, Paulo subiu, é o 16? 1:16? Posso ter escrito errado aqui. Mas é Gálatas, tá? Aproveite e leia o livro de Gálatas, aí você vai achar a referência aí. Eu devo ter anotado errado, mas é o livro de Gálatas, eu vou corrigir depois, quando nós subirmos para a plataforma do ID, eu vou verificar essa referência correta, mas é o livro de Gálatas que fala justamente que Paulo foi chamado aliás, não, irmão, desculpa, esse Gálatas, ele fala que Tiago era chamado de coluna da igreja, e apresenta que o foco do ensino sobre Tiago era levar a sua mensagem aos da circuncisão. A referência está errada, mas aí depois a gente corrige. Mas é o livro de Gálatas que ele vai dizer, o foco da missão de Tiago é voltado para os da circuncisão, porque judeu entende o que é mandamento. Tanto que a linguagem da carta de Tiago, você vai ver ele falando aqui, Tiago 1:22, ele fala da importância da prática da lei, sejam, pois, praticantes e não ouvintes. Ele fala aqui, que a respeito do mandamento e da lei, que a Torá
ela é a lei perfeita e ela é a lei da liberdade. Ele está presente em Tiago 1:25 e Tiago 2:12. Ele diz, ele dá referência aqui a respeito do mandamento de amar ao próximo. Ele chama este mandamento de amor ao próximo, Tiago chama de lei régia, Tiago 2:8. Por que ele fala muito disso de lei, lei da liberdade, lei perfeita, lei régia? Porque é o que o judeu entende, é a linguagem que o judeu entende. Por isso que muitos cristãos os cristãos de modo geral, dão pouca relevância para Tiago, porque disseminou-se no meio evangélico de que é só pela graça, eu não preciso fazer mais nada. Oi? 2:9, aqui o Benedito me ajudou aqui. É o 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foram confiado, como a Pedro, o da circuncisão, mas mais à frente ele vai dizer aqui alguma coisa. Vamos seguir o estudo e depois eu corrijo, tá, irmãos? Essa aqui. Está aqui, o verso 9 mesmo. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, é esse texto, foram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles quem? Tiago, Pedro, Cefas aqui é Pedro, Tiago, Cefas e João, foram para os da circuncisão, e Paulo e Barnabé foram para os da incircuncisão, ou seja, os gentios. É 2:9, né? Não é 2:29. Então essa é a referência certa que dá. Paulo vai para os gentios e Tiago, junto com outros, com Pedro e com João, vão para os judeus. Então esse é o propósito de Tiago. Ele vem com essa linguagem direta. Se o propósito de Paulo era ensinar que os gentios convertidos não precisavam se tornar judeus, o propósito de Paulo era gentio, continue gentil, crente em Jesus, mas sem se prostituir, sem a idolatria, sem o engano, sem o roubo. O propósito de Tiago, por sua vez, era não permitir que os judeus se tornassem negligentes na observância dos mandamentos da palavra de Deus, a ponto de esses judeus se tornarem como os gentios, incrédulos. Estão entendendo, irmão? Não dá para ser nenhum e nem outro. Judeu, e é isso aqui, talvez nem todos entendam a profundidade disso, mas judeu que crê em Jesus tem que cumprir mandamento, tem que fazer talite, tem que ter as coisas que eles cumprem lá, não precisa eles sacrificarem, porque o sacrifício é um só, mas judeu tem que viver como judeu, crente em Jesus, e gentil tem que viver como gentil, porém crente em Jesus, sem se prostituir, sem roubar. Por isso Jesus falava, quem rouba, não roube mais. Quem enganava, não engane mais. Quem se prostituía, não se prostitua mais. Porque todo salvo tem que deixar a vida de pecado, seja gentil, seja judeu, tem que ter uma vida de santidade, sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Cena para os próximos capítulos, que não vai dar tempo de eu terminar, mas é importante. Nesse capítulo aí, a causa, Paulo raspa o cabelo de Timóteo, mas tem um outro momento que é no final do no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Inclusive, esta é a razão pela qual Paulo é levado preso, no final do livro de Atos. Paulo cumpre um mandamento, porque ele estava nas suas viagens e voltou para Jerusalém. E os judeus de Jerusalém estavam duvidando e achando, esse Paulo está ensinando os irmãos a abandonarem a lei de Moisés. Era a acusação contra Paulo. Tiago, muito boa essa tua lembrança, porque Tiago vai e fala para Paulo, Paulo, esse nosso Tiago aqui, Paulo, eu sei que tu é, capítulo 21 de Atos, tá? Eu sei que você é zeloso pelos mandamentos, eu sei que você crê em Jesus e é zeloso pelos mandamentos, mas Paulo, para que as pessoas compreendam que tu não estás abandonando e pregando contra Moisés, pega aqueles 2 jovens ali, ele cita 2 jovens, que estão cumprindo o voto, está lá, estão cumprindo o voto,
Aí diz, vai lá, raspa a tua cabeça com eles, junta, e raspa a tua cabeça e a deles para cumprir o voto. Que voto era esse? Era o mandamento do voto do nazireado, que está previsto lá no livro de Levítico, se não me engano. Era um voto específico, um mandamento específico para quem queria se santificar. Paulo fez o voto de nazireado, irmão, sendo crente em Jesus, porque ele era judeu, e ele diz, porque eu sou judeu de nascimento, de filho fariseu, filho de fariseu, mas quanto à esperança, creio em Cristo Jesus, ele fala. Paulo não deixou de ser judeu, Tiago não deixou de ser judeu, porque creu em Jesus. Já que tu abriu esse pano para manga, permita-me esticar mais uns 5 minutos. E, meus irmãos, essa doutrina de dizer que a igreja, nós que somos gentios, a igreja substituiu Israel, mentira. A igreja não substituiu Israel, a igreja é Israel, judeus de nascimento, circuncidado ao 8º dia, crente em Jesus, e mais nós, que éramos desprezados da promessa. Isso está muito claro lá em livro de Romanos. O problema é que nesta época aqui, os judeus eram maioria, só que hoje os gentios são maioria. E aí agora a gente acha que nós somos os donos das promessas. Paulo diz, deles é a promessa, deles são os patriarcas, deles são os profetas. Se Deus não poupou a eles que eram oliveiras naturais, porventura, se vocês, gentios, continuarem se jactando, se orgulhando e se achando coisa que vocês não são, porventura Deus não cortará vocês? Se vocês que eram oliveiras bravas, de forma antinatural, foram enxertadas na oliveira verdadeira, quanto mais Deus não terá poder de transformar eles, que já são oliveiras naturais, cultivadas, e enxertá-los novamente na promessa? Romanos capítulo 11. Essa é a sua teologia, meu irmão. Nós temos, por isso que as Escrituras nos dizem, orai por Jerusalém, pela paz de Israel, porque são nossos irmãos. A igreja é judeu crente em Jesus, gentil de todos os... Senão não teria razão, irmãos. E viu uma multidão de povos de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. As portas, os fundamentos da cidade, a cidade santa está fundamentada sobre as 12 tribos. E qual é o outro fundamento? Que está lá na cidade que João fala em Apocalipse. O fundamento daquela cidade são as 12 tribos de Israel e as 12 portas dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha, já pensou? Olha essa constituição dessa cidade. O fundamento são as tribos de Israel. E as portas para entrar na cidade têm o nome dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos eram gentios? Pergunto. Me ajude aí. Era judeu? Exceção de um quem? Números 1, aqui olha. Não, mas tem. Sansão era um nazireu. Pronto, Sansão era um nazireu. Quando Dalila cortou o seu cabelo, acabou a força porque ele quebrou o voto. Sansão não bebia vinho, tinha o propósito de não cortar o cabelo. Quando cortou, acabou. Ele tinha um voto de nazireado desde a nascença, porque foi a promessa dada. Então, irmãos, fechando esse parênteses, não enxergue os mandamentos de Deus como algo desprezível. Eu estou na graça. A graça me alcançou. Não preciso mais deixar de roubar, porque é só levantar a mão, é só vir aqui. Irmão, isso aqui é sério. É só vir aqui à frente, levantar a mão, pedir perdão, porque a graça resolve. Muda de vida. Jesus diz o seguinte: vai, a tua fé te salvou. E aí o que ele diz muitas vezes? Vai e não. A graça não é para viver desavergonhadamente, não é para ser um salvo-conduto para viver sem vergonha. Olha, agora isso aqui que eu vou dizer, guarde no seu coração. A graça sem mandamento vira desgraça. Sabe por quê? Porque os mandamentos de Deus nos dão baliza, nos dão limites. Opa, até aqui eu posso ir.
Porque quem é que faz isso? Não é a graça. A graça é o perdão, é a misericórdia, é transformar o inimigo em amigo, é transformar um devasso em um santo, é pegar alguém de uma constituição completamente destruída e colocar essa pessoa num outro status de justificado. Isso é graça. Não se alcança isso pela lei, muito menos pelo cumprimento dos mandamentos. Mas os mandamentos me ajudam a continuar caminhando dentro dos limites da graça, irmão. Se eu não tiver mandamento, eu vou andar livre, leve e solto. E aí, meu irmão, vai dar espaço para a carne, vai dar espaço para tudo que tem de errado. O mandamento me dá limites. E a graça me coloca e me conserva dentro desses limites, dessa cidade, desse lugar de abrigo. Então, vamos olhar para a carta de Tiago como esta ordem, como este princípio, como este mandamento. Eu chamo aqui, o propósito da epístola é fé em ação. Se a gente colocar a nossa fé em ação... Ah, irmão, eu creio que essa coluna não vai cair. Isso é um tipo de fé. Mas por que eu creio? Não sei, eu não sou construtor, não sou engenheiro, não sou arquiteto, não fui eu que calculei, mas eu creio que quem calculou essa coluna deve ter feito os cálculos adequados para que ela sustentasse esse edifício. Isso é um tipo de fé sem conhecimento, sem prática, sem saber das coisas. Agora, se o Jean chegar aqui, ele vai dizer, isso aqui provavelmente foi assim, 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 faz o cálculo, está aqui, pá. É uma fé prática. Para essa coluna ficar de pé, tem que ter essas dimensões, tanto o tamanho da sapata de tantos tamanhos, não sei o que tal, para que o edifício fique de pé. Ou seja, ele pratica aquilo que ele sabe, ele põe em ação. É a mesma coisa que Tiago está dizendo aqui e que a Bíblia nos ensina. Infelizmente, Martinho Lutero chamou essa carta de epístola de palha. Mas, no tempo que Martinho Lutero escreveu isso, era o tempo em que era o invertido. Era tudo pelas obras. E aí Martinho Lutero veio e disse, não, a salvação é pela graça, os 5 somente, né? Só pela graça, só pela fé, só por Cristo, só as Escrituras, só a fé em Cristo Jesus, só a Deus glória. Então somente, porque todo mundo dizia, tem que comprar indulgência, tem que fazer isso. No tempo de Martinho Lutero era só obra. Aí quando ele lê a carta de Tiago, eu já estou saindo das obras, e esse camarada vem aqui dizer que eu tenho que mostrar a minha fé pelas minhas obras, isso é a epístola de palha. Mas hoje nós vamos entender que essa é uma carta extremamente atual para nossas vidas. Para nós terminarmos, irmãos, passamos um pouquinho aqui, mas Tiago está preocupado em nos oferecer uma vida prática da fé cristã, de forma que é preciso viver, o crente tem que viver de forma digna de um filho de Deus. Eu trago uma citação de um autor aqui, que, por exemplo, pessoas que têm dificuldades de perseverar na tribulação, é como uma criança. Já viu como é que a pessoa é imatura? A criança é imatura. Tu pede para ela, menino, espera um pouquinho. Ela espera. Espera aí, o papai vai ali e volta. Ela fica lá, não fica nem 1 minuto esperando, sentado. Porque é irrequieta, ela não tem paciência, ela se remexe. Tem crente que não sabe esperar a bênção de Deus. Calma, Deus prometeu, calma, espera. A perseverança e a paciência é sinal de maturidade. Se você ficar reclamando e achando, Deus está demorando, as coisas não acontecem, Deus só fica, parece que todo mundo é filho e eu sou afilhado. E calma, é imaturidade, irmão. Tiago vai nos mostrar isso. Essas coisas são sinais de imaturidade. Então, para nós aplicarmos e encerrarmos hoje, o tema central da epístola de Tiago é maturidade espiritual, e precisamos, nessa noite, eu te convido a ficar de pé, para nós terminarmos, eu te convido nessa noite para que você e eu possamos avaliar o nosso próprio coração para ver em que pé está a nossa vida cristã. Será que nós estamos precisando de leite espiritual, como os hebreus? Ou será que nós estamos sendo levados para aquilo que é perfeito? Será que nós estamos crescendo e nos desenvolvendo a ponto de chegarmos à estatura de varões perfeitos, como Paulo escreve em Efésios 4?
E eu digo para você e peço que você diga para o seu irmão aí: é tempo de crescimento e maturidade, meu. Diga para ele: é tempo de crescer, é tempo de amadurecer. Deixa de ser verdinho, irmão. Está na hora de você amadurecer. Está na hora de ganhar tutano. Está na hora de comer feijoada. Está na hora de crescer em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar aqui. Não está aqui, mas eu continuo pedindo a oração pela missionária Rosilene. Já está bem melhor, já está melhorando bastante, mas ainda está recolhida ainda, porque por recomendação médica. Próximo domingo, ceia do Senhor, e traga também a sua oferta em gênero, e os irmãos e obreiros aqui do setor oeste estarão responsáveis para auxiliar na distribuição dos alimentos, melhor dizendo, dos elementos da ceia, né? Então vamos orar, meus irmãos, nessa noite. Pega esse conteúdo, vá guardando, faça uma apostilinha, vamos disponibilizar o material, que agora a tendência é nós fazermos os estudos um pouco mais nesta linha. Amém, irmãos? Então vamos orar. Algum dos irmãos quer fazer esta oração para nós encerrarmos nessa noite? Convido que venha aqui à frente. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por nós, por esse dia abençoado, meu Pai, pela sua palavra que foi ministrada nesta noite aos nossos corações, que ela venha surgir, Senhor, um efeito tão poderoso, Senhor, em nossas vidas, Pai, que nós possamos, Senhor, crescer, Senhor, na graça e no conhecimento da Tua palavra. Pai bendito, abençoa toda a Tua igreja, os Teus filhos, Senhor, que aqui vieram, e aqueles que não puderam chegar até aqui, mas que o Senhor venha, Senhor, abençoar, meu Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia alcance cada um de nós, cada um dos Teus filhos, Senhor, poderosamente. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. E todos digam: amém. Glória a Deus. Terminado em nome de Jesus.